Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 9 de outubro, quarta-feira, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado aqui e o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico. Ibovespa na tela, tá, meus amigos? Hoje, uma queda um pouco mais forte, uma queda de 1,20, aumento de força vendedora, apesar de ser abaixo da média, mas a gente já começa a ver um aumento de força vendedora. E de fato o Ibovespa voltando para testar o ponto de resistência que a gente já vi, de suporte que a gente já havia comentado com vocês, que era uma zona importante. Zona essa que é a região de 129 ou 129.500 pontos, tá? Já começa a ficar um pouco mais delicado, porque se o Ibovespa começa a fechar abaixo dos 129 mil pontos, ele aciona um pivôzinho de baixa. A gente tem um topo, a tentativa de romper um outro topo. Se ele vem e fecha abaixo do 129, tem aqui um pivôzinho de baixa que pode jogar ainda o preço um pouco mais para baixo. Veja a possibilidade agora de ir lá para a região dos 125.700, tá? O que já deixa aí, na verdade, o que demonstra mais fraqueza, pelo menos agora nesse momento do nosso Ibovespa, tá? Zona essa de suporte dos 125.700, que é uma zona de suporte importante também. É uma zona de suporte, né? Uma linha de tendência de alta de médio prazo, ok? Então, Ibovespa aí demonstrando mais fraqueza na ponta compradora. Ainda está em cima da zona de suporte, claro, pode defender aqui, pode chegar amanhã aqui colocar um engolfo de alta, mas já vem desenhando aqui um pouco mais de fraqueza na ponta compradora. Colaborando com essa expectativa do Ibovespa, a gente vai olhar o dólar, a gente tem dólar rompendo resistência de congestão, trazendo a expectativa do dólar para alta novamente no curto prazo. Então a gente tem dólar para cima, bolsa para baixo, que colabora com as expectativas do Ibovespa de fato começar a dar mais uma fraquejada, perder ali a região de 129 e buscar um fundo um pouco mais abaixo no 125.700, tá? É claro que o rompimento do dólar ainda foi sem volume, precisa ter um aumento de volume comprador, mas rompendo resistência dessa congestão, vindo de um movimento vigente de alta, aumenta a expectativa de retomar um fluxo comprador no curto prazo do dólar. Próxima zona de resistência que o dólar deve visitar é a região de 5.700, tá? Partindo lá fora, deixa eu ajustar aqui, não. S&P, meus amigos, rompendo de fato a congestão em topo, acionando um novo pivô de alta, ok? Porém, de novo, tá, pessoal? Vale sempre o sinal de alerta que a gente tá tendo um pivô com volume abaixo da média. Mas acionou um pivô de alta, precisa ver se vai fazer o fechamento acima do rompimento desse ponto de resistência, mas a gente já começa a mirar próximo alvo que a gente já tem projetado aqui na região dos 5.840 pontos, tá? Dow Jones, uma alta forte também hoje de 1%, saindo em direção ao alvo que a gente havia projetado na zona dos 42.538, né, chegando lá hoje. Agora passa a mirar próximo alvo na região dos 43.170 pontos. Tá? Então a gente vê como a nossa bolsa está fraca, porque mesmo os mercados, né, os índices mais importantes lá fora subindo, geralmente isso escorre indiretamente para a nossa bolsa e acaba ajudando de certa maneira, mas a gente vê muito pelo contrário a bolsa, né, as ações da nossa bolsa brasileira no dia de hoje trabalhando aí na ponta negativa, ok? O índice da Nasdaq 1,60, 1,60 não, 60 de alta, 0,60 de alta. A gente já comentou, né? Fez aqui o pullback bonito, voltou a subir. Deve mirar o próximo topo lá dos 18.685, tá? Mas também um volume bem baixo. Vamos ver o Dow Jones, eu não reparei. Volume bem baixo também. Então sempre aí o sinal de alerta, tá, pessoal? Petróleo segue o processo de correção ainda. Ontem chegou a testar o antigo ponto de resistência aqui como um suporte. Deixa eu ajustar aqui. E ainda segue aqui próximo dessa região. Vamos ver se a partir daqui ele começa a ganhar força para tentar vir buscar aqui a região dos 81 e 82 e rompendo e fechando acima dos 82,30. Aí o petróleo de fato tem um contexto técnico muito bonito que ele arma um pivô de alta, rompe esse ponto de resistência aqui principal e aí começa a mirar alvo só lá em cima nos 88, 90 dólares, tá?
O minério de ferro voltou com força compradora, né? A gente começa a ver aqui a volta de fluxo comprador, depois de ter testado aqui as zonas de suporte que a gente havia mapeado. Quem sabe de fato voltou só para fazer um pullback para tentar lançar mais uma perna para cima. Rompeu e fechou acima do 112,50, começa a mirar o topo principal lá no 122,75, tá? O DXY fez a correção curta que a gente comentou hoje, pivotando para cima, né? Correção curta de 1, 2 dias. Médias aqui de curto prazo já inclinado para cima, tem média móvel de 200 na região do 103, mas passa a mirar a região lá do 103,85, né? Arredondando 104 dólares, que é o antigo ponto aqui de suporte, que agora vai funcionar como resistência, ok? Deixa eu tirar já essa linha daqui, porque essa aqui já passou, e a gente começa a trabalhar com essas posições agora, tá? Nikkei segue fraco, DAX mais uma alta de 1%, reagindo em cima de linha de zona de linha de tendência de alta, retomando o viés comprador novamente, tá? Cara de ir para testar topo nos 19.500 pontos. Rompendo essa região, aciona um novo pivô de alta, que tem próximo alvo na região dos 19.850 pontos. O Hang Seng hoje, a gente comentou, né? Subiu em linha reta, sem correção, e agora caiu de elevador. Hoje uma queda aí de 9,41. Próximo alvo é o suporte lá embaixo nos 19.720, tá? Bolsa da Rússia, cara de frustrar a tentativa de rompimento desse canal de alta. Se começa a fechar abaixo dos 2.740, ele tem aqui um topinho descendente, faz um pivô de baixa que joga expectativas de retornar, quem sabe, lá para a zona de suporte principal nos 2.500 pontos de novo. Ouro, a gente vê que segue o processo de correção, 0,5% de queda no dia de hoje. Zona de suporte, essas regiões do 2.580, depois a região dos 2.555, e quem sabe retornar para os 2.495, 2.500, né? Que é essa região aqui também formando de linha de tendência no curto prazo, que é bastante importante, tá? Inclusive tem confluência aqui com essa zona de suporte anterior, que é uma zona bem forte, tá? O gás segue correção mais ampla, né? Quebrando aqui essa estruturinha de alta no curto prazo. E aí, quem sabe, pode revisitar lá para a região agora dos 2,30 de novo, tá? Então a gente vê aí o gás perdendo força também desde o final da semana passada, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui, cara, toda vez aí aqui para essa região. A prata também ainda sentiu a tentativa de romper o topo principal, voltou aqui, segue o processo de correção, mas ainda dentro de uma estrutura de alta, mas pode voltar aqui para um processo de congestão, tá? Tá aqui fazendo esse processo de correção, a gente pode colocar uma linha de suporte aqui de curto prazo para ver se vai servir aqui na região dos 29,20. Olhando as cripto, meus amigos, Bitcoin reagindo negativo, tá? Até estranho, né, pessoal? Porque geralmente quando a gente vê bolsas lá fora subindo, reflete positivo nas criptos, né? A gente já vê o Bitcoin ficando com um cenário mais negativo, tá? Apesar de estar mantendo ainda aquele processo de congestão, que ele ainda está em alta no médio prazo, a gente pode ver aqui uma quebra de estrutura no curtíssimo prazo. Olha, se ele começa a fechar aqui abaixo, vem a possibilidade dele fazer isso aqui, olha, e retornar para cá. Retornar para cá, ó. Lá para essa região dos 53, 50 mil dólares aí pro Bitcoin de novo, ok? O Ethereum também segue mais fraco, né? Segue aqui da zona de congestão, tem zona de suporte lá nos 2.135, depois a região lá dos 1.925, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas ações lá fora. A gente tem aqui a bolsa do S&P 500, a performance do dia de hoje. A gente vê que basicamente todos os setores da bolsa lá fora reagindo positivo. Setor de tecnologia, setor financeiro, setor de energia, setor de consumo defensivo, consumo cíclico, telecomunicações, né?
setor de informação, de entretenimento. Então a gente vê aí a bolsa lá fora muito mais puxado pro positivo no dia de hoje, apenas o setor de utilidades sentindo um pouco mais levemente negativo, nada demais. Se a gente dá uma olhada nas bolsas mundiais, o que a gente tem é lá na China, né, o Oriente Médio ainda apanhando bastante, a gente vê aqui negativo, mas e nossa bolsa também, né? Ibovespa, bem trabalhando na ponta negativa, mas o restante do mundo trabalhando mais na ponta positiva, ok? Melhor performance do dia de hoje. Vamos dar uma olhada. A gente tem Cocoa, não sei o que é, mas uma alta de 4,81. E o pior fechamento de hoje, novamente, a pior performance, o gás, que foi o que a gente acabou de ver lá no gráfico do TradingView. Beleza? Voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência os dois que mais caíram, depois alguns ativos que foram solicitados no vídeo de ontem. Lembrando que se você quiser ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte, caso esteja posicionado em alguma posição, quer saber ponto de referência, ponto de stop, onde sair, só deixar aqui também o nome da ação que está posicionado e o preço médio para facilitar na hora da análise, mas eu também aí ajudo vocês nessa, ok? Uzi Minas chegou a estar subindo hoje 5,5%, mas acabou devolvendo toda a parte da alta. Apesar de ter feito o rompimento desse canalzinho de baixa, né, essa deriva, não vejo nada para fazer aqui, tá? Muito impulsionado ainda pela volatilidade das commodities lá fora, né, que indiretamente acaba afetando. Então, como eu disse, eu prefiro ficar de fora. Pecar 3, a gente comentou aqui, olha, quem fosse um pouco mais arriscado no rompimento da máxima, o stopzinho aqui no fundo, para tentar carregar até aqui em cima. Tá andando, né? Tá andando. Para quem é mais conservador, aguardaria romper essa congestão ou resistência ou suporte, tá? Mas a gente começa a ver bastante fluxo comprador em Pecar 3. Cogna 3, a gente comentou ontem que apesar da forte alta ainda segue trabalhando dentro de um canal de baixa, hoje cai aí 6,34. E Duque também, setor de educação, hoje uma queda de 6,5%, trabalhando dentro de um canalzinho de baixa, ainda sentiu bastante ponto de resistência aqui, ok? Voltando a pedido de vocês agora, a gente tem Jales Machado. Não vejo nada de interessante, tá? O papel está bem fraco. Se perder essa zona de suporte, meus amigos, vela, caixão e vela preta, hein? Se perde essa zona de suporte aqui, olha, eu vou até colocar lá na extremidade. Ó. Se perde o 6,08, fica bem feia a situação de Jales Machado, tá? É mínima histórica. Se eu tivesse comprado, eu não ficaria posicionado abaixo de 6,06 nunca, tá bom? TASA 4, perdeu a zona de suporte que a gente comentou, zona de suporte essa muito importante, entra numa região de vazio gráfico, onde o preço deve se desenvolver com mais rapidez. Tá? Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal para facilitar, já tinha anotado aqui, olha, zona de vazio gráfico, né? A gente não tem nenhum ponto de suporte importante entre a região dos 10,59 que foi feito o rompimento, acionando um pivô de baixa, próximo alvo para a TASA 4, a região de 7,74. Entrando aí na zona de vazio gráfico, tá? Vamos ver se o pivô veio alinhado com as médias de curto prazo no semanal. Próximo da 9, vamos ver no diário. Um movimento muito bonito, tá, meus amigos? Muito bonito mesmo. Olha, ainda acho até válido dado a força do movimento aqui, ok? Uma vendinha nessa região, tá? No fechamento, né? Ou pode aguardar um pullback aí, corre o risco de ficar de fora. Mas um movimento que sai próximo da 9, próximo da 20, depois de romper esse suporte, venda nos 10 e 17, jogaria um stop lá em cima nos 10,90, um stop de 7%, para tentar carregar até a zona de suporte lá embaixo, olha. Você tem um stop de 6% contra um alvo de 24,40. É claro que no meio do caminho aqui você pode pensar em fazer uma saída parcial e outra, não é certeza que o papel vai chegar lá naquela outra zona de suporte, mas é um espaço para você trabalhar a posição e conduzindo
é essa operação, tá? Perdeu uma zona de suporte muito importante, retomando o viés vendedor para dentro do ativo. Se a gente tira o zoom, fica nítido a tendência de baixa, já que o papel está. Agora perdeu uma zona de suporte importante, deve aí dar uma acelerada na movimentação. Vamos ver aqui o OBV. O OBV também foi embora. Bem feia a situação de TASA 4, tá? E FESA 4, não vejo nada, tá? Curto prazo, segue lateral, zona de congestão. Zona de suporte nessa zona aqui dos 7,50. Deixa eu colocar no semanal aqui, olha. A zona de suporte vai até a região dos 7,10. Não pode começar a fechar abaixo de 7,10 porque também entra numa zona aqui de vazio gráfico para a FESA 4, tá? E começa a azedar o caldo, beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês. E do mais, um bom descanso, fique com Deus e até amanhã.